Um tema hoje importantíssimo que é a educação dos filhos, no momento que se fala numa adultização dos jovens, dos adolescentes e até das crianças. Esse assunto ganhou repercussão no Brasil, agora nos últimos dias, e vamos conversar com alguém que acompanha esse assunto há muito tempo, que é o psicólogo Marcos Meyer. O Meyer é professor, palestrante, escritor, trabalha com esse assunto há muito tempo e hoje vive praticamente em cima desse assunto porque ele é convidado por todo o Brasil para levar palestras sobre esse tema para orientar nas escolas, pais, professores e alunos. E para começar, professor Marcos Meyer, nós tivemos uns dias aí com muita conversa sobre a história da adultização ou erotização das crianças. São fatos que acontecem. No meio hoje tem a ação forte dos chamados influenciadores, muitos deles não têm o conhecimento necessário sobre os vários assuntos, e aí extrapolam, e aí os pais é que recebem em casa esses problemas. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E vale a pena a gente tocar no seguinte tema. A gente tem utilizado a palavra adultização porque ela foi mais amplamente aceita. Mas o que realmente está por trás da palavra adultização é erotização precoce. A gente está trazendo comportamentos eróticos para que crianças copiem. Esse é o grande problema. Porque se eu pegar um adolescente e trazer adultização para ele, ele vai se tornar responsável, sabe tomar as próprias decisões, vai trabalhar para se sustentar. Bom, isso eu quero. Esses conceitos eu quero que meu filho adolescente tenha. Então, a expressão adultização, ela pode ser usada, vai continuar sendo utilizada, mas eu acho melhor para tocar mesmo no problema a gente falar da erotização precoce, que não começou agora, isso já é um problema antigo, né? Menininhos, né? Principalmente menininhas vestindo mini saia, bota, com comportamento de dancinhas eróticas. Gente, isso não pode, a gente está jogando fora uma infância para mostrar para a criança que é legal ter comportamento adulto, que é legal ter comportamento erótico, não faz sentido, não faz sentido. E de quem é a culpa principal? São dos pais, são das próprias crianças que se envolvem com outras crianças, adolescentes e até adultos. Quem que é o maior culpado hoje? Porque também entra as redes sociais, o celular, a internet, porque a criança hoje não tem brinquedo, a criança hoje tem o celular na mão. E a gente acha que está brincando, mas não, ali é um perigo que os próprios pais às vezes não estão enxergando como seus filhos estão se comportando dentro dessas redes. João, essa pergunta é fundamental. Veja, de quem é a culpa? A gente já tem vontade de dizer, culpa dos pais, né? Por que esses pais não educam direito, colocam limite, colocam regra? Sim, eles precisam fazer isso, só que as influências externas são gigantescas. É o grupo de amigos, a escola, todo mundo valorizando essa superexposição nas mídias, né, nas redes sociais. Então, isso acaba sendo um problema tão grande que os pais não dão conta de colocar limite. Uma vez eu estava dando uma palestra numa escola e os pais nessa escola, era uma palestra para pais, pediram, Marcão, não tem como você falar para a direção da escola? E a direção estava ali presente, só que eles, em vez de falar direto, queriam que eu falasse. Não tem como você falar para a direção da escola, proibir celular para todo mundo, porque se eu proíbo o meu filho e todos os outros utilizam, fica difícil para mim. Meu filho vai brigar comigo, vai ficar mal a minha relação com o meu filho. Agora, se for uma regra geral, aí tudo bem. Então, eu acho que é isso mesmo, que a gente precisa fazer, diminuir essas influências externas, orientar pais, nós precisamos orientar pais quanto aos perigos da internet. Muitos acham legalzinho, dão celular para a criança matar tempo porque eu tenho que fazer outras coisas, como se isso fosse tudo muito inocente, mas não é. Então, acabou de sair uma notícia super recente, que a Austrália acabou de assinar uma lei proibindo redes sociais para menores de 16 anos. E a gente está permitindo desde os 13.
Na verdade, assim, a regra para as redes sociais é 13, mas a gente vê crianças com 12, 10, com menos idade entrando nas redes sociais e fazendo parte disso. E por que a Austrália fez isso, de proibir? Porque estão vendo, estão fazendo pesquisas, estão, assim, com responsabilidade, analisando as consequências. Aqui a gente não está fazendo pesquisa, acha que está tudo bonito e deixa do jeito que está. Não dá para continuar assim, a gente precisa fazer com que toda a sociedade lute contra esse tipo de coisa. Essa mobilização veio agora depois que o influenciador Felca, que já era famoso, ficou mais ainda porque isso virou repercussão nacional, tratou desse tema. É um tema que, na verdade, já vem lá desde o início dos anos 60, quando começou aquele tipo de programa de colocar as moças de biquíni dançando, aquilo na época do escândalo. Depois as pessoas se acostumaram e agora chega até as crianças, aí acende outra luz vermelha. Isso vai ter durabilidade ou daqui a pouco nós vamos esquecer como das outras vezes sempre foi esquecido? Mas, Oville, cresce também porque ele virou para as páginas policiais. Quando você entra para a página policial, como diz, né, os likes, a visualização, elas aumentam demais. E é um assunto muito sério que o Vili está colocando. Infelizmente, eu acredito que é mais um, entre aspas, modismo. Nós não podemos esquecer. Felizmente, a gente tem outras instituições cuidando, né, das nossas crianças e que vão continuar cuidando, continuar atuando. Mas essa mobilização global, ela é muito legal, é muito forte, muito boa, pena que passageira. Então, a gente tem que aproveitar o máximo agora para conscientizar os pais dos perigos que existe nessa adultização, nessa erotização precoce. Porque a criança que toma contato com a erotização precoce, ela começa a fazer dancinhas eróticas e é aplaudida, ela acha que é assim que ela precisa se comportar. Olha, qual é a consequência disso? Vai ser uma jovem, uma moça, depois uma mulher adulta, querendo atrair para si o olhar masculino, o olhar dos outros, os aplausos, os likes. É isso que vai dar sentido à vida dela? Aí começa a vir o quê? Sentimento de vazio, sentimento de eu não sei por que eu estou aqui, qual é o meu valor na vida, e aí entra em depressão, e aí busca o quê? Qual é o conteúdo bom, saudável que ela tem construído para dar conta disso? Não tem. Então vai, e graças a Deus existe, vai para a terapia para dar conta de todo um passado. Só que o grande problema é que quando uma criança dessa sofre, por exemplo, um abuso, que é muito fácil acontecer, já que ela está se expondo e a sociedade em volta aplaude essa exposição, se ela sofre um abuso, o que acontece com uma criança que é traumatizada? A princípio ela pode não perceber. Mais tarde, quando adulta, ela começa a sentir a consequência daquele comportamento antigo ou daquilo que aconteceu com ela ou do abuso que aconteceu. Vamos chamar isso de trauma, só para simplificar a linguagem, mas trauma tem uma força muito maior. Mas a pessoa que sofreu um trauma, a principal consequência é que ela não tem escolha. Por exemplo, se alguém me xinga, eu tenho escolha. Eu posso dizer, cara, para com isso. Eu tenho essa escolha. Ou posso dizer assim, vai se catar você. Ou posso dar uma resposta mais ofensiva. Eu posso dizer, tua mãe. Eu posso agredir ou posso recuar. Ou posso não fazer nada. Eu tenho várias escolhas. Por quê? Porque eu não sou traumatizado nessa área. Mas se eu tivesse um trauma a respeito da agressão comigo, a minha única resposta seria agredir de volta. Eu não tenho escolha. Então, se eu agrido de volta, entra em conflito muito forte, posso sofrer consequências, posso machucar alguém, posso ser machucado, posso perder um olho numa briga. Então, tem tanta coisa que pode me acontecer por causa dessa resposta impulsiva, sem direito à escolha, que é melhor que eu jamais tivesse tido o trauma. E com a criança que foi, de alguma forma, abusada, pela palavra, pela exposição, por algum tipo de ação, o que vai acontecer com ela? Vai tirar dela o direito de escolher. Eu posso escolher como me comportar diante de um homem, diante de uma mulher? Eu posso. Mas essa criança, talvez não. Então, a gente tem que cuidar disso com muito mais seriedade, porque não é só, é só uma fase, é só uma brincadeira. Gente, não é. As consequências são gravíssimas. Você usou duas palavras, exposição e inocência, né, na sua explicação. Mas tem a exposição que os pais
numa inocência, colocam teus filhos na internet. Porque eu quero que a avó veja ele na festa. Eu quero que meus amigos vejam o parque que ele foi. Na inocência, expondo teus filhos. Porque você não sabe quem que está do outro lado, observando e, às vezes, utilizando das fotos para cometer crimes. Sim, exatamente. Muitos pais, realmente, na inocência, acabam fazendo isso. E agora tem outros comportamentos muito inocentes. Por exemplo, a mãe pega a filhinha e faz uma maquiagem nela. Talvez a filhinha tenha pedido, deixa eu passar batom, passa batom em mim, faz uma pequena maquiagem. Ok, parece uma brincadeira, foi um momento lúdico, mas tem que parar aí. Acabou e não pode continuar. Agora, todos os dias a mãe vai maquiar a filha, para a filha ir para a escola. Qual é a mensagem que está sendo enviada na cabecinha dessa criança? Para mim, o importante é ser bonita. Gente, isso é vazio pra caramba. O importante para uma pessoa é ter valor e não ser bonita. Não tem nada a ver com beleza. Ter valor. Qual é o valor que eu tenho? Quando eu ajudo outra criança, quando eu ajudo alguém que caiu, ajudo na lição de casa. Então, a criança pode aprender a ser solidária. E é isso que a gente tem que valorizar nas crianças. Os valores, princípios, comportamentos agradáveis, mas não beleza, likes. Olha, filha, esse videozinho que você colocou, olha quantos likes que deu. O que você está ensinando? Está ensinando que exposição e receber likes é a coisa mais importante da vida. Há tanto que a gente está vendo meninos, né, dizendo que são empresários, 12 anos, 13 anos, vendendo produtos na internet, né, fazendo a intermediação de produtos na internet. E o papo deles é que a escola vai atrapalhar. Queridos, mesmo que nunca vá usar aquilo que você aprende na escola, o conteúdo que você aprende na escola cria em você novas conexões cerebrais, ou seja, te ajuda a ser mais inteligente, mais capaz, não cair em armadilhas, não cair em golpes. Então, mesmo que você nunca use os conteúdos, o fato de você ter aprendido, você evoluiu o seu cérebro e ele se tornou mais capaz, mais criativo, mais competente. É isso que eu preciso. Então, esse discurso de, a escola vai atrapalhar? Como assim? E daí vem os exemplos, né, Emílio? O pessoal fala assim, Steve Jobs abandonou a faculdade, Bill Gates abandonou a faculdade. Eles abandonaram, mas sabe o que estava acontecendo? Eles sabiam tanto de linguagem de programação, eles sabiam tanto a mais do que a universidade não ia contribuir. Então, a minha pergunta para esses jovens que dizem que a escola vai atrapalhar é, você sabe muito mais do que a escola vai te ensinar? Não. Então, vai para a escola, para de fazer crítica contra a escola, vá abrir seu cérebro, desenvolver, crescer. É isso que a gente está precisando enfatizar. Então, essas coisinhas que parecem inocentes, temos que sempre alertar, não são inocentes. Mas elas trazem consequências. Que nós entramos na era da imagem, isso no Brasil em 50, quando chegou a primeira televisão, depois se expandiu nos anos 60 com muita força, e aí surgiu uma necessidade que não era tão clara, que é você ser o protagonista, a menina ser artista, o menino ser o mocinho do filme de cowboy, e hoje ele precisa ser o playboy. Isso é muito forte. Como é que se resolve isso em casa? Porque tem um assédio que vem de fora da própria comunicação. Sim, a gente pode conversar com as crianças e mostrando a elas o que a sociedade, a mídia, as redes fazem. E a gente chama isso de mediação. Os pais têm que mediar o que está acontecendo. Senão as crianças captam isso e transformam isso em objetivo e em valor. Então, quando a mãe diz... filha, olha como ela está bonita, olha como você ficou bonita, é assim, mas não é isso que é importante na nossa vida. Importante na nossa vida é a gente ter um bom trabalho, ser honesto, ter caráter, ajudar as outras pessoas, ter uma ação social. É isso que a gente precisa mostrar. Uma vez eu estava dando aula numa turma de primeiro ano do ensino médio, criançada ali de 15, por aí, né? 15 anos de idade, essa média. Entrei na sala, tudo quietinho. Tudo quietinho. Já estranhei, né? Tem alguma coisa errada. Ô, pessoal, o que está acontecendo com vocês? Estão tudo quietinho aí. Ó. Podem abrir o jogo. Fala a verdade. O que está acontecendo? Aí eles... professor, pode dar aula. Não, vocês querendo aula? Fala a verdade. Aí eles começaram a dizer que a pastoral da escola
fez um projeto com eles de levarem cestas básicas para o pessoal do lixão, para as famílias do lixão. Mas, diferentemente de outros projetos, onde as crianças arrecadam dinheiro e dão, e alguém leva para lá, essa escola fez diferente. Levou os adolescentes para que eles entregassem as cestas básicas para as famílias do lixão. E as famílias daí, tão felizes por receber uma cesta básica, eles se sentiam constrangidos e convidaram os adolescentes para ir em casa tomar um café. Vem aqui tomar um café. E aí eles entraram nas casas, que na verdade eram feitas de papelão, de plástico preto, onde num único ambiente tem um fogãozinho, um colchão virado que só vai para a horizontal de noite, onde a família inteira mora. Eles ficaram tão impressionados. Professor, eu tenho um quarto só para mim, cama, computador, eu tenho um banheiro só para mim. E ali eles não têm banheiro e todos moram num único lugar e dormem no mesmo colchão. É impressionante, a gente tem que fazer alguma coisa, professor. Eles estavam assim todos ansiosos, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o que essa escola fez? Desenvolveu neles uma visão real do que é a pobreza. Porque a gente fala assim, temos que ajudar os pobres. Daí os adolescentes, acabou aí? Faz eles entenderem o que é pobreza, faz eles entenderem o que é miséria. E os nossos filhos são muito privilegiados. Eles não fazem ideia do que é passar fome, não fazem ideia do que é trabalhar. Né? Vocês provavelmente também, a gente começou a trabalhar muito cedo. Por quê? Porque ou era isso ou passava fome. E aí os nossos filhos, altamente privilegiados, não têm ideia do que é pobreza e ainda constroem valores equivocados, como likes são importantes, imagem, como você acabou de abordar, imagem é importante. Não é importante, é importante a gente fazer diferença na sociedade. Nós temos agora um intervalo, um assunto importante hoje, que é o que está sendo chamado de adultização ou erotização das crianças. Marcos Meyer, professor, palestrante, psicólogo, é o nosso convidado hoje. Já voltamos para continuar a conversa. Um assunto importante hoje, que a gente vê todos os dias, é a tendência de erotização das crianças. As crianças que mal entendem ainda o mundo e estão sofrendo uma influência fortíssima. E para isso nós convidamos o psicólogo Marcos Meyer, professor. O Marcos Meyer é palestrante, conhecido por todo o Brasil, mora aqui em Curitiba e está aqui colaborando, trazendo este assunto. João. Professor, até que ponto as redes sociais devem ser responsabilizadas por esses crimes que estão sendo cometidos? Pois é, a princípio a gente pensa assim, as redes sociais só são o meio, né? Não são autoras do problema. Mas isso é uma leitura assim, bastante ingênua, né? Porque se a gente vê crianças erotizando, fazendo dancinhas e tal, gente, qualquer inteligência artificial consegue captar isso. Não precisa ter um cara lá olhando todo o tempo, todas as redes, não dá conta. Mas nós temos inteligência artificial suficiente para já verificar que tipo de comentários estão sendo feitos, que tipo de imagem está sendo rodada. E a gente pode e deve coibir isso, gente. Não podemos deixar as crianças sendo expostas assim tão facilmente. E um grande problema, João, que está acontecendo é assim... eu postei, como você tinha comentado antes, postei a minha filhinha no escorregador do parquinho. Foi inocente, não tem nada de erótico, é uma criança brincando. Ok, mas você vai ver os comentários que estão ali não são comentários a respeito da imagem. Entre em contato comigo, clique no meu link, venha para cá. Por quê? Porque essas pessoas que estão ali, muitas, claro, gente, tem gente boa, de bom coração, mas muitos que estão ali podem ser pedófilos que usam essa imagem não para utilizar a imagem em si, mas estão usando a postagem para trocar mensagens entre eles. Porque eles querem se conhecer, querem saber quem tem material para trocar. E aí eles começam a trocar material. Eles usaram isso aqui para entrar em contato uns com os outros e produzir material pornográfico. Gente, por favor, né? Se a gente sabe que isso acontece, coíbe desde agora. E outra, as inteligências artificiais são capazes de ver que tipo de comentário está aparecendo.
Existe algum controle? Ainda não. Então a gente pode sim solicitar às redes que façam esse controle. Eu não estou dizendo censura, gente, pelo amor de Deus, não vamos censurar. Mas o que já é, por si só, crime, claro que temos que coibir. Isso já está previsto, não precisa nem fazer uma lei a respeito disso. A gente tem que solicitar que as redes sociais façam esse controle. Mas há um desconhecimento aí de pais, dos próprios jovens principalmente, que essa exposição tem um efeito colateral. Por exemplo, a menina coloca pouca roupa, o rapaz começa a fazer porque ele quer chamar atenção, é da idade, e ele acha aquilo interessante. Mas ele não é capaz de pensar o que os outros estão pensando disso que eu estou fazendo aqui. E aí entra a questão, depois se a pessoa vai precisar do mercado de trabalho, ou vai conhecer outras pessoas que já vão ter uma imagem negativa daquele jovem. Isso parece que até os próprios pais não entendem. Antigamente, né, a gente brincava ou fazia um bullying. Por exemplo, eu vou contar um fato real. Eu estava em sala de aula, eu tinha acho que uns 13 anos, e começou a rodar um papelzinho e todo mundo ria e olhava para mim. Já sabia, esse papelzinho é alguma coisa comigo. Aí, quando chegou em mim o papelzinho, era uma girafa com a minha cara. Porque eu já era o mais alto da turma, da escola inteira, né? Da escola inteira. Qual a sua altura, só para esclarecer? Eu tenho 2 metros de altura, né? Então é fácil fazer bullying contra mim. Então, quando eu vi aquilo, fiquei revoltado, peguei, amassei, fui lá na frente e joguei na cesta de lixo. Acabou. Não tive mais problema com essa imagem, com essa brincadeira, nunca mais. Agora, o que acontece hoje? Hoje fazem um desenho, usam a inteligência artificial, fazem uma imagem irregular ou pornô de uma criança e vai para a internet. Aí o que acontece? Para sempre essa imagem vai ficar lá incomodando. Ou, por exemplo, os pais filmam o filhinho fazendo bagunça no barro. Isso se suja de barro e tal. E alguém diz, nossa, parece um porquinho. É engraçado, foi legal, não tem nenhum problema. Quando este menino se tornar o diretor de uma grande empresa, essa imagem vai ser legal rodar entre todo mundo? Não vai não. Porque se rodar, vão chamar o diretor de porquinho. Você gosta de uma lama, hein? E aí não vai ser legal, vai ferir a imagem desse cara. Se tem potencial de lá no futuro causar problema, então não deixa aparecer agora, não bota nas redes sociais, né? Faz a autocensura agora. Eu não vou fazer isso porque mais tarde pode acontecer tal coisa. Então a gente pode sim fazer um controle melhor antecipadamente, para não deixar tudo na mão das redes. E os adolescentes também estão usando as redes sociais para mostrar o que eles estão fazendo nas escolas. Principalmente filmar brigas entre meninas. Isso está acontecendo muito nas escolas hoje. Como trabalhar, né, com a cabeça desses jovens de que, olha, primeiro não vamos brigar na escola, e depois filmar e expor essa situação. Veja, aí existe uma proposta no mundo todo, e agora no Brasil já tem, que é educação socioemocional. Gente, a gente tem que parar de dar ênfase só em matemática, português, geografia, arte, educação física. A gente precisa fazer educação socioemocional. Aí o professor diz, Marcão, mais trabalho para a gente? Na verdade é o seguinte, se não houver educação socioemocional, aí é que você vai ter trabalho. Porque aí as crianças não vão te respeitar, ou eles vão começar a brigar dentro da sala de aula, vão fazer briga e vão filmar, vão pôr nas redes sociais. Esse trabalho não tem que ser feito também com os pais em conjunto? Com os pais, sim. A educação socioemocional é na escola e os pais precisam aprender a como educar os filhos. O socioemocional, o que é o sócio? Saber interagir, saber respeitar o outro, saber respeitar a opinião do outro. Nosso país está sofrendo um grave problema, que é o extremismo. Quem é da direita não considera nenhuma ideia da esquerda. Cara, tem ideias da esquerda que são ótimas, precisam acontecer. Tem cara de esquerda que odeia qualquer ideia da direita. Se você não fortalecer as empresas, vai tudo pro buraco. Então, a gente tem que aprender o quê? A lidar com opiniões diferentes. A gente está ensinando isso? Não, porque o próprio país está mostrando na prática que a gente tem que odiar uns aos outros. Tem famílias
fazendo divisões na família, porque, não, esses aí são petistas, não, esses aí são bolsonaristas. A gente tem que parar com isso. A gente é um país só, estamos todos lutando para sobreviver, a gente precisa um ajudar o outro e parar de acreditar nesses extremismos, nessa polarização. E em sala de aula, como é que a gente ensina isso? Ensinando a se socializar, a respeitar a ideia do outro, entrar em debate sem ferir. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu não concordo com o João. Aí eu vi ele tem que dizer, Marcão, você não concorda com a ideia do João, porque daqui a pouco ele muda de ideia. Então não é o João o problema, é a ideia. Você está combatendo ideias, você está debatendo ideias. É isso que os professores precisam ensinar nas escolas, debater ideias, não pessoas. Que ridícula essa ideia da Renata. Não. Cuidado, a ideia ela pode ser de qualquer um. Que ridículo essa ideia, não essa ideia da Renata. Que ridícula essa Renata, pior ainda, você atacou a pessoa. Então isso a gente aprende aonde? Tem que aprender na escola. E os pais têm que valorizar, acolher as emoções do seu filho, como lidar com as emoções. Então tem uma série de conhecimentos úteis, importantíssimos, que a gente chama do pacote educação socioemocional. Professor Marcos Meyer, nós temos mais 2 minutos, mas tem uma questão importante ainda, porque a gente pensa que o Brasil pode tomar decisões e você vê que hoje tem uma influência internacional tão forte, as empresas grandes estão lá dessa área de redes sociais. E quando o Brasil tenta limitar, começa a receber pressões de fora. Não depende mais só do poder aqui. Há uma pressão que é difícil combater, que é a pressão do capital, do grande capital. É que, infelizmente, o discurso sobre vamos regular as redes é mais de censura e aí nós vamos ter um problema grave que é a censura mesmo. O que a gente precisa mostrar é que qualquer tipo de crime que esteja sendo divulgado pelas redes, as redes têm que coibir. Então a gente precisa, sim, colocar com mais força e aí as opiniões ou as forças externas vão concordar com a gente, porque a gente está lutando contra crime. Pode perguntar para qualquer dono de qualquer rede social se eles são favoráveis a lutar contra pedofilia, contra abuso. São favoráveis. Então então vamos lutar contra isso. Vamos criar mecanismos para coibir? Vamos. E aí a rede pode topar de entrar nesse movimento. Agora, usar esse assunto para por censura nas redes, esse é um problema maior. Professor Marcos Meyer, temos 1 minuto. Nosso agradecimento à Band pela sua vinda, num bom momento para explicar um assunto tão complexo e, com a sua vivência, ajudou a esclarecer muito tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço e quem quiser entrar em contato comigo, entre nas redes. Eu gosto de trocar ideias e orientar pais também. Valeu, gente. Muito obrigado. Marcos Meyer, por ali se encontra. Isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui na TV Band.